Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo e o nosso objetivo aqui é sempre estar trazendo informações para vocês a respeito desse mundo do empreendedorismo, né? A gente quer ajudar vocês sempre a empreender com sucesso, com segurança e também gerir o negócio de vocês com mais eficiência e também satisfação. Eu sou o Getúlio Vargas, aqui da Excel, e hoje eu quero te falar sobre um assunto bastante subjetivo e muita gente tem um entendimento errado a respeito das motivações, né, que a gente tem que ter quando a gente quer empreender. Há pouco tempo atrás a gente fez uma enquete, né, no Instagram perguntando para as pessoas a respeito do que elas, o que motivavam elas, o que elas queriam, né, por que elas queriam empreender. E interessante que 50% das pessoas responderam que a motivação delas para querer empreender é para ter mais tempo para fazer o que interessava para elas. Né? Algumas pessoas, de uma forma um pouco diferente, mas eu acho que falando talvez a mesma coisa, respondem, né, que querem qualidade de vida, né, querem ter mais tempo para elas mesmas. Então esse tipo de resposta basicamente traz o mesmo assunto à tona, né? É a motivação que sobressai, né, quando a gente pensa em empreender. Normalmente as pessoas estão buscando uma qualidade de vida maior, né, de poder, pensando assim, eu não vou ter chefe, eu não vou precisar cumprir horário, eu vou acabar podendo trabalhar menos do que eu trabalho hoje. Então tem aquela visão um pouco de filme, né, assim, daquele empresário rico, sentado perto da piscina, né, tomando sol, curtindo a piscina ali. E que na prática a gente vê que a maioria dos empresários, essa não é a realidade da maioria dos empresários, né? Principalmente quem está começando. Então, quando a gente está começando, normalmente a gente precisa de ter o contrário, né? Muito trabalho, tem muitos obstáculos para ser vencidos, né? A gente pensa que parece ser assim, será que eu fiz a opção certa de empreender? Né? Será que eu não deveria ter ficado lá no meu emprego, né, trabalhando para o meu chefe, mas aí eu não teria esse tanto de dor de cabeça que eu estou tendo agora? Essas coisas passam na cabeça do empreendedor, né? Principalmente quem está começando. O ponto é que você, na verdade, começou errado, né? Com a motivação errada para empreender, né? Então, a gente tem que corrigir a nossa cabeça, né? Já corrigir lá do começo, né? Antes de montar o negócio, né? Antes de tomar os primeiros passos, para que a gente possa seguir num caminho virtuoso, né? Para um empreendimento de sucesso. A questão é que mesmo ele tendo, né, o empreendedor tendo que trabalhar muito, né, dedicar muitas horas para o seu negócio, principalmente quando você está iniciando, tem no coração do empreendedor uma alegria de estar fazendo aquilo que ele gosta de fazer. Por isso é importante a gente trabalhar naquilo que a gente gosta de fazer, né? Saber que você está gastando aquele esforço todo, mas que você não está caminhando para nenhum lugar, né? Você está indo para um lugar que realmente interessa a você, né? Você está caminhando dentro de um sonho que você tem, né? De construir um negócio que é seu, de poder realizar o seu sonho de ter o seu próprio negócio, né? Ter a sua própria satisfação de ter o próprio negócio, né? E essas coisas precisam estar bem na mente do empreendedor para que quando ele encontrar os obstáculos, né, que certamente vão aparecer na vida dele, né, ele possa enfrentar esses obstáculos sabendo do que motivou ele desde o início, né? Então, se o que motivou ele foi trabalhar menos, né? Eu vou montar um negócio porque eu quero trabalhar menos. E a gente vai ver que no primeiro obstáculo, na hora que você vê o tanto de coisa que você tem que fazer, você vai desistir. Então essa não pode ser a motivação, né? Tem que ser algo muito mais profundo, né? Muito mais interessante, maior para o empreendedor, para que ele siga em frente, né? Rompa com esses obstáculos e consiga então produzir, né? E realizar e ter um negócio de sucesso com garantia de perpetuidade, né? Que ele perpetue pelos anos, né? E que possa crescer, né? Não estagnar.
Quando a gente fala em qualidade de vida, e essa é uma vontade que todo mundo tem, eu quero ter um pouco mais de qualidade de vida, e talvez essa seja uma grande motivação para muitos empreender, a gente então tem que regular um pouco, né, corrigir um pouco o entendimento do que é qualidade de vida, né? Então, qualidade de vida não pode ser vista como aquela ideia de eu não vou trabalhar nada, vou ficar à toa na beira da piscina, como eu falei inicialmente. Mas qualidade de vida, ele tem que ter um conceito muito mais abrangente e muito mais interessante para você do que simplesmente não trabalhar, ou trabalhar pouco, né, ou não ter um chefe. Então, a qualidade de vida está relacionada com essa satisfação interior, né? Você vai se sentir satisfeito mesmo tendo que trabalhar muito, principalmente no início do negócio, né? E durante o negócio todo, durante o período todo, né? Você vai ter que trabalhar muito, principalmente em alguns momentos, né, do negócio, você vai ter que se dedicar mais, em outros talvez você vai se dedicar menos, mas essa qualidade de vida, ela tem que estar relacionada com essa satisfação interior. Você tem que se satisfazer, se sentir satisfeito por estar realizando aquilo que você realmente quis fazer. O que a gente tem que ponderar nesse momento, então, é saber se esse negócio vai me satisfazer ou se ele vai me escravizar. Quantas vezes você vê, né, empreendedores se dedicando tanto e sendo escravos do próprio negócio? São pessoas que você encontra, parece que estão a ponto de explodir, né? Estão assim, num nível de estresse tão grande e estão a ponto de explodir, né? Porque trabalham tanto e não conseguem dar conta do que tem que fazer, né? E a empresa depende dele o tempo inteiro, ele não pode dar uma saída, não pode fazer uma atividade fora da empresa, nem que seja de 1 hora por dia, porque a empresa não funciona sem ele. Então, isso é uma forma de escravização, né? O negócio, ao invés de ser um ponto de satisfação para o empreendedor, ele se torna um escravizador, né? Ele te escraviza de uma forma que seria muito melhor você ter ficado lá como empregado, né, de uma empresa, que mesmo que você trabalhasse muito, ia dar o horário seu de sair, você sairia dali e pronto, você não teria tanta dor de cabeça como você está tendo agora. Então, por que tantos empreendedores são classificados nessa categoria, né, dos escravos do negócio, né, que estão nessa situação que eu falei antes? E tantos outros empreendedores estão naquela categoria de ter tempo para fazer uma atividade diária, por exemplo, ir para a academia todo dia, fazer uma atividade física todo dia, pode ter um tempo com a família, consegue ver, né, os filhos crescendo, participar das atividades dos filhos de alguma forma, conseguem tirar férias sem ter grandes preocupações e dor de cabeça, imaginando, será que a minha empresa está funcionando enquanto eu estou aqui tirando as minhas férias? Será que as pessoas estão dando conta de fazer o que precisa ser feito? Uma vez eu atendi, né, como consultor, eu atendi 2 clientes, né, que na verdade eram um casal, né? Esses 2 eram um casal e eles trabalhavam os 2 no mesmo ramo, né, que era o ramo de comércio, os 2 tinham um comércio, e não eram a mesma empresa, né? Os 2, cada um tinha uma empresa, um comércio. Na verdade, eles já tinham esse comércio, cada um deles, antes mesmo de se conhecerem, né? E depois que eles se conheceram, né, eles continuaram com essas 2 empresas funcionando. E eu vou chamar aqui de nomes hipotéticos aqui, para a gente não falar o nome das pessoas, mas vou chamar a mulher de Maria e o homem de João, né? Então a gente tinha aqui o João e Maria, que eram casados, e eles tinham perfis diferentes, né? Era interessante. O João, antes de ser comerciante, ele vem então de um passado que sempre foi funcionário de grandes empresas, foi um executivo, né, de cargos altos, né, em algumas empresas, então estava acostumado a gerir equipes, gerir funcionários, né, gerir toda a empresa, né, em áreas específicas da empresa, tinha essa cultura, né, de gestão. Só que
na área de comércio ele não tinha nenhuma experiência. Ele não sabia, não fazia parte da cultura dele e das habilidades que ele havia desenvolvido durante os anos. Ele não tinha muita habilidade para vendas, né? De entrar numa loja e vender as mercadorias lá que ele tinha para vender. Então ele tinha esses dois pontos, né? Por um lado, ele tinha o lado de gestão muito bem definido e com bastante experiência nessa área. Por outro lado, o lado comercial era um lado que ele não tinha desenvolvido muito profissionalmente. A Maria, que era esposa desse João, ela já era diferente. Ela vem de uma família de comerciantes, né? O avô, o pai, né? Todos eles já eram comerciantes tradicionais, né? Na cidade dela. E então ela cresceu nesse ambiente de comércio, de comprar e vender. Já desde criancinha já tinha foi desenvolvido nela essa habilidade de tentar vender as coisas, comprar, vender, tratar com fornecedores, né? Então ela foi crescendo nesse ambiente, vendo o pai e a mãe fazendo isso. E ela então, quando montou o próprio negócio de comércio, ela já começou a vida profissional dela nessa área. Quer dizer, aquilo que ela vinha vendo do pai e da mãe, ela então continuou na vida profissional dela e desenvolvendo cada vez mais essas habilidades de comércio. Porém, a habilidade de gestão ficou para trás. Era exatamente o oposto do João. Antes de conhecer o João, a Maria ela vivia dessa forma no comércio dela, e ela achava que tinha que ser daquele jeito, né? Porque afinal, assim que ela aprendeu, assim que ela viu o pai e a mãe dela fazendo, assim que ela viu o avô dela fazendo. Só que assim, a loja dela, né? A rede de loja dela dependia assim dela full time. Ela precisava estar ali o tempo inteiro, né? Se ela não tivesse ali presente, parece que tudo desandava. Então ela entrava numa loja, ela sabia conquistar o cliente, né? Ela conseguia fazer a equipe de vendedores, pelo menos copiar a forma dela fazer, né? Dela vender para os clientes. Então ela encantava os clientes dela. Só que o que acontecia? Ela era assim, vivia por trabalho, não conseguia tirar férias, não conseguia sair, não conseguia ter tempo para ela mesmo, né? Tempo de qualidade para ela, porque o tempo todo a empresa demandava dela, a presença dela. O João, pelo contrário, ao contrário da Maria, ele já estava acostumado a lidar com equipe, né? E aí o que ele fez? Esse lado comercial que ele não tinha, né? Que ele não tinha desenvolvido muito bem. E o que ele fez? Ele contratou um bom gerente comercial, contratou uma boa equipe de vendas, conseguiu treinar, né, usando esse gerente comercial, em alguns momentos algumas consultorias, né, para auxiliar no treinamento dessa equipe de vendedores. Então essa equipe de vendedores estava muito bem treinada e o que ele fazia? Supervisionava essa equipe. E não só a equipe de vendedores, mas também todo o resto da equipe, né? A área de finanças, né? Financeira da empresa, a área administrativa, tudo ali ele conseguia coordenar muito bem e saber extrair deles o melhor que eles tinham, né? Dessa equipe. Ele conseguia então avaliar os resultados, né? Conseguia saber o resultado que eles estavam tendo, o que poderia melhorar, e aí ele podia se concentrar o tempo inteiro em avaliar o que estava acontecendo e propor então melhorias para ver como que eu posso melhorar todo esse funcionamento dessa empresa, né, em cada área da empresa, para que a gente possa fazer melhor, de uma forma mais eficiente, mais rápido e produzir valor para o cliente. Ele conseguiu fazer com que as lojas dele, né, funcionassem sem a presença dele. Ela não precisava da presença dele no dia a dia da loja, né? Ele estava ali sempre presente, mas assim, de uma forma nos bastidores, né? Avaliando, coordenando, entendendo o que está acontecendo, mas não executando as atividades do dia a dia da empresa. Ele podia então ter mais tempo para ele mesmo. E isso começou então a incomodar agora a Maria,
Porque o que acontecia? Eles queriam tirar férias, os dois, né, como casal, sair juntos para passear, viajar juntos, e Maria nunca tinha tempo, nunca podia. Não tinha, porque se ela saísse das lojas dela lá, as coisas não iam funcionar como deveriam. E aí o João não, ele ficava impaciente, porque ele ficava, como que você não consegue sair? Você está sendo escrava do seu negócio. Né? O seu negócio está dominando você. O chefe seu agora é o seu negócio. Não é você que é o chefe, né? Não é você que domina o seu negócio, mas o seu negócio está te dominando. E isso é muito ruim. E ela começou a ficar incomodada, né? Então, esse casal chamou a gente para tentar entender o que estava acontecendo, e foi essa a avaliação que a gente fez, né, avaliando principalmente o perfil de cada um dos dois, como eles conduziam. Quando a gente começou a analisar como eles conduziam o negócio, né, cada um, a gente viu que o perfil dos dois se complementavam, né, um tinha o que o outro não tinha. Então, faltava ali uma adaptação e um desenvolvimento de alguma área para que eles pudessem, então, tornar o negócio um pouco mais leve, que tornasse aquilo algo prazeroso para os dois e que eles pudessem não ser escravo daquele negócio, né? Então, esse é um exemplo que eu estou dando para mostrar para vocês que existem formas e formas da gente empreender, né? Pode ser, muita gente acha assim, basta sair fazendo, né? E é só, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui de comércio, basta comprar uma mercadoria e colocar lá na prateleira, então começar a vender e está tudo resolvido, né? E no final, a gente pode se tornar escravo do nosso empreendimento, né? Escravo do nosso negócio, e aí no final, quando chega no meio do caminho, a gente começa a pensar, por que eu montei esse negócio, né? Para que eu estou fazendo isso? E aí isso se torna, então, um ponto de desânimo, né? As pessoas começam a desanimar daquilo que estão fazendo. Isso é muito ruim. Quando a gente pensa em ser um pouco mais esse João, né? Ou seja, ter um pouco mais de tempo para você mesmo. Lembra que no início eu falei que a enquete que a gente fez, as pessoas responderam que a motivação para empreender seria basicamente e principalmente poder ter mais tempo para fazer o que interessa. Então João tinha esse tempo, a Maria não tinha. E o que faz, né, esse João ter esse tempo para empreender? O segredo para isso se chama processos. E aqui eu não estou falando de processo judicial, de forma alguma. Processos internos, né? O que é isso? Processos, você definir processos dentro da sua empresa, dentro das áreas da sua empresa, isso quer dizer o seguinte, que você vai definir a forma como que as coisas devem ser executadas. Tomando como exemplo algo bem básico, mas que vai dar uma ideia bem clara do que processos quer dizer, quando a gente pensa numa receita de bolo. Né? Você, quem cozinha, sabe, né? Para fazer uma receita, normalmente as receitas vão vir assim, ingredientes, você coloca lá os ingredientes e depois você tem lá um modo de preparo. E por que isso acontece? Por que sempre é assim? Ingredientes e modo de preparo. Isso acontece para que você saiba como aquele bolo deve ser feito. Então você vai ter ali na lista de ingredientes, você vai saber o que você precisa, né, de matéria-prima, né, para fazer aquele bolo. Por que a pessoa que escreve a receita coloca lá a lista de ingredientes? Porque primeiro, antes de você começar a fazer o bolo, você tem que olhar se você tem aqueles ingredientes dentro de casa. Senão você, imagina, você começa a fazer o bolo e aí lá na receita fala para você colocar lá, sei lá, 3 ovos e você, não tenho ovos, abre a geladeira e eu não tenho ovos dentro de casa. Aí o que você vai fazer? Vai sair para comprar e aí a massa do bolo vai desandar, vai dar tudo errado porque você não olhou antes o que precisava. E depois então tem um modo de preparo. E o que é esse modo de preparo? É a sequência exata, a forma melhor de se fazer aquele bolo. Então vai ter lá, primeiro misture o trigo com açúcar, não sei, os ingredientes secos, né? Depois coloca os ingredientes molhados, aí acrescenta o leite, acrescenta ovos, né? Bate bem e lá no final você coloca o fermento. Então ele vai te dando a sequência e a melhor forma de fazer aquele bolo, para que aquele bolo saia do jeito que ele precisa sair, né? Da forma correta. Imagina que você não siga aquela sequência.
Você começa colocando o fermento, depois você coloca, sei lá, o trigo e vai misturando de uma forma errada. Aí na hora de botar no forno o bolo, você descobre que você tinha que ter pré-aquecido o forno, você não aqueceu, não pré-aqueceu, aí você coloca o bolo lá de qualquer jeito, e aí no final vai dar errado, o bolo não vai sair do jeito que ele deveria sair. Assim também é dentro da empresa. Imagina que a gente está falando aqui de bolo, imagina que eu esteja falando, por exemplo, numa empresa, né, numa confeitaria, né, um lugar onde faz bolos. E aí, se não tem dentro da empresa rotinas definidas, ou seja, processos definidos, dentro da cozinha, por exemplo, os processos da cozinha bem definidos, o que vai acontecer? Vai ser um batendo a cabeça contra o outro, ou seja, você está lá, duas pessoas trabalhando dentro da cozinha, um está indo para um lado, outro está indo para o outro, aí você corre para pegar um ingrediente, aí o outro já pegou, já colocou na massa, aí você coloca de novo porque não viu o outro colocando, e vocês estão trombando, um vai para um lado, vai para o outro, tudo fica desordenado, você perde sinergia, você faz retrabalho, porque daqui a pouco você olha, tá tudo errado, vamos começar de novo, vamos fazer de novo, aí você tem que fazer de novo, retrabalho. Você gasta mais, nesse exemplo da fábrica de bolos, né? O que vai acontecer? Você fez lá, misturou tudo errado, e aí você tem que refazer aqueles ingredientes que você colocou no início, você vai perder tudo, ou seja, gasto, né? Excesso de gasto. Tudo isso acontece por quê? Faltou processos definidos, faltou o modo de fazer, o modo de preparo, né? O modo de se conduzir dentro da cozinha. E isso em toda a empresa. Tudo, quando você tem processos muito bem definidos, você economiza tempo, você evita retrabalho, você evita desperdício, você também garante qualidade, porque se está fazendo tudo dentro da forma que deve ser feito e na sequência que deve ser feito, você tem certeza que vai sair um resultado que se espera, né? Que está definido dentro daquele processo. Se você não tem nada disso, se você não tem processos definidos, cada um vai fazer de um jeito, ou às vezes a mesma pessoa vai fazer de um jeito uma vez, na outra vez ela vai fazer de uma forma diferente, ou seja, você não tem como garantir que tudo vai sair lá no final de um mesmo padrão de qualidade. As coisas podem sair de um jeito bom, às vezes vai sair mal e nunca sai da mesma forma. Fora todo esse percalço, né, essa confusão que você vai ter no processo de execução das atividades dentro da empresa. Definir processo é de suma importância. Se você quer ser, então, o João, né, aquele que tem tempo para poder tirar férias, saber que quando você está fora da empresa, numa academia, por exemplo, tendo sua hora lá para fazer seu exercício físico, ou ter um tempo para você poder ler um pouquinho, ter tempo com a sua família, você não vai se preocupar que sua empresa está bagunçada, que as coisas não estão caminhando dentro da sua empresa. Por quê? Porque você sabe que lá existem processos muito bem definidos e que as pessoas que estão trabalhando na sua empresa seguem fielmente aqueles processos. Então, se eles estão seguindo aqueles processos, você sabe que o resultado vai ser garantido, né? Vai sair da forma que você quer. Quando você não tem isso, além de todo esse problema que eu já falei, né, da confusão que existe dentro da empresa, você fica responsável por tudo, você tem que estar lá o tempo inteiro, como Maria, né, no nosso exemplo que a gente deu antes. Você tem que estar ali porque você tem que executar muita coisa. Quando você não executa, que você às vezes delega para alguém executar, você vai ter que estar ali para conferir, será que essa pessoa fez tudo da forma que deveria ter sido feito? Ela não seguiu aquela receita do bolo, né? Ela não tinha uma receita de bolo para seguir, então você fica, será que ela fez tudo de acordo? Então você vai ter que conferir tudo que todo mundo está fazendo, e aí você imagina o quanto de trabalho que você vai ter. Além daquilo que você tem que executar dentro da empresa, que você tem que fazer, que ninguém pode fazer por você, mesmo aquilo que as outras pessoas fizeram, você vai ter que reconferir, né? Conferir tudo. Além de ter que falar para as pessoas o que elas têm que fazer. Se você não tem processos definidos dentro da sua empresa, cada funcionário vai chegar de manhã e vai atrás de você e dizer, e aí, chefe, o que eu tenho que fazer hoje?
Então você tem que explicar para a pessoa, uma por uma, o que ela tem que fazer. Isso vai te sugar de uma forma tão grande que você vai se tornar o escravo da empresa. Você não vai ter aquele tempo para fazer aquilo que te interessa, né? Aquilo que te dá mais prazer, né? Aquilo que é um tempo para você, né? Como é o que você desejava lá no começo, antes de montar o negócio. Algumas pessoas pensam que isso, definir processo, isso é ser burocrático, né? Por que eu vou ficar definindo, fazendo receita de bolo, vamos chamar assim, que nada mais é do que um processo, né? Fazer receita de bolo para tudo que se faz dentro da empresa. Isso não seria uma burocracia? Não seria perda de tempo? Como a gente viu, não é perda de tempo, né? Burocracia é muito diferente. Burocracia é você fazer por fazer, fazer porque tem que fazer porque te mandaram fazer, mas você não sabe em que lugar você quer chegar. Definir processos é diferente. Eu defino a receita do bolo porque eu sei o bolo que eu quero ter no final. Então, a pessoa tendo esse processo bem definido, ela não só vai poder fazer e fazer com qualidade e fazer da maneira correta, na sequência correta, na sequência mais eficiente, como também ela vai estar mais motivada porque ela sabe que o negócio, o trabalho que ela está executando não vai ser jogado fora, não é um trabalho, não é só jogar o trigo na massa, mas vai sair um belo bolo no final que vai ser vendido ao cliente. Então, isso motiva a pessoa que está executando também. Você pode ver que quando você tem processos muito bem desenhados e muito bem definidos dentro da empresa e assimilados pelos seus funcionários, né, pela sua equipe, isso vai acontecer com que as coisas funcionem de uma forma muito mais azeitada, né, muito mais equilibrada, gerando muito mais resultado para a sua empresa, né? E todos vão tendem a trabalhar com muito mais eficiência, né? E com muito mais satisfação. Você vai poder ter o tempo para você, o tempo que você tanto precisa, né? De tirar suas férias, de poder passar um tempo com a sua família, de poder ter um tempo para você, de repente, para fazer uma atividade física, para poder fazer um curso, para poder, e principalmente, né, se dedicar ao que interessa para o empreendedor, né? Que é se dedicar à parte mais estratégica da empresa, né? Poder entender como que esse negócio pode crescer, como que eu vou conquistar mais o cliente, o que eu posso fazer para agregar mais valor para o meu cliente, como é que eu posso fazer para atrair e conquistar e reter esses clientes, né, que eu conquistei, o que eu posso fazer para desenvolver um ambiente mais agradável para os meus funcionários, para que eles possam trabalhar de forma mais eficiente, com mais satisfação, né, para que todos saiam ganhando no final. Esse é o propósito, né? É nisso que o empreendedor deveria se dedicar, né, nas coisas mais estratégicas e deixar então a parte mais operacional, mais do dia a dia, para aqueles que ele pode delegar, né? Que é para aquelas pessoas para quem ele vai delegar, sabendo que elas vão executar, porque elas têm processos muito bem definidos. Mas aí você pode estar me perguntando, olha, mas eu ainda não tenho negócio, eu estou querendo montar um negócio. Você está falando aí de delegar para a sua equipe, de fazer processos internos para as áreas da sua empresa, e você quer ter uma empresa, né? Ou então você pode estar falando, eu estou pensando em montar um negócio, mas eu quero começar pequeno, né? Eu quero começar, vai ser só eu mesmo, talvez eu e minha esposa, né? Mais uma pessoa, né, me ajudando. E como que isso se encaixa para a minha realidade? O que eu tenho para falar para você é que essa cultura de processos, né, de você saber que você precisa definir processos, né, que os processos precisam estar bem definidos, começa lá no início, mesmo que você seja pequeno, né, mesmo que você esteja começando um negócio pequeno, onde só tem você para trabalhar. Então você vai trabalhar e à medida que você for executando, né, planejando a sua empresa, e isso começa, é bom lembrar, não depois que você abriu a sua empresa, né? Mas antes, quando você está planejando o negócio, você já precisa pensar em como as coisas vão ser executadas, como as atividades vão ser executadas, para que você já comece a definir processos desde o início.
Então você começou a trabalhar, você já vai ter os principais processos definidos, né? E à medida que você for trabalhando, você vai ajustando, melhorando aquilo que precisa ser ajustado, para que quando você começar a crescer e que você puder então ter um funcionário, né? Uma equipe maior, todos que forem chegando já vão entrar naquele esquema, né? Já vão entrar sabendo o que tem que ser feito, a forma que tem que ser feito, porque você já fez isso antes, né? Então, e aí tudo vai crescer junto com essa cultura de desenvolver processos, né? Estabelecer esses processos claros dentro da empresa. Por isso que a gente tanto fala aqui a respeito da importância do planejamento, né? A importância de planejar o seu negócio antes de começar. Né? Primeiro porque a gente sabe que a causa, né, uma das principais causas para a falência, né, o índice alto que a gente tem de falência de empresas no Brasil, né, que falem nos primeiros 5 anos, né, de existência, a principal causa é a falta de planejamento prévio do negócio. Né? As pessoas entram no negócio se aventurando, né? Vamos montar e vamos ver o que vai acontecer. E aí, então, tende a você entrar para essa estatística, né, de falência logo no início. Né? Muitos fecham logo no primeiro ano de existência. Né? Então, você, como a gente tem falado aqui, você precisa planejar o seu negócio. Né? Como que você planeja? Modelando o seu negócio. Qual o modelo do seu negócio? O que é o modelo do seu negócio? É você desenhar o esqueleto principal do seu negócio, né? Definir o que é o seu negócio, para quem ele existe, né? Para quem você quer servir, né? Quem que você vai atender, qual o cliente que você vai atender, o que esse cliente precisa, como que você vai chegar até esse cliente, como que você vai gerar valor para esse cliente, né? Trazer um produto ou um serviço que seja realmente de valor, que o cliente dê valor para ele, e depois como que esse negócio vai funcionar. Para eu fazer o que eu estou pretendendo fazer, o que eu preciso? Será que eu vou precisar de uma equipe? Será que eu sozinho vou dar conta, pelo menos no início? Será que eu vou ter que fazer parcerias com outras empresas, outros profissionais? Será que eu vou precisar de equipamentos? Né? O que eu vou precisar para que essa empresa funcione da forma que eu estou planejando? Então, por isso é a modelagem do negócio. De forma geral, você vai definir de forma mais estratégica o que é o seu negócio e como ele vai funcionar. E depois, você vai calcular a viabilidade disso. É viável para mim? Né? Será que para fazer da forma que eu desenhei aqui no meu modelo de negócio, será que é viável? Financeiramente é viável? Ou, além de financeiramente, operacionalmente é viável? Será que dá para eu fazer onde eu quero fazer? Ou não tem como? Então aí você volta para o seu modelo de negócio, ajusta, se não tiver como fazer, você vai ajustar o seu modelo de negócio até você chegar num modelo que seja bom e que seja viável. Nesse contexto, quando você está planejando, você já vai estar pensando em como as coisas vão funcionar, né, dentro da sua empresa. Mesmo que você não chegue aos processos mais detalhados, mais operacionais, nesse momento de planejamento, talvez você não vai chegar nesse nível, mas você já está começando a criar lá no planejamento prévio, né, antes de montar o negócio, a cultura de processos, né, de planejamento, né, de querer ver as coisas, o começo, o meio e o fim das coisas, como as coisas vão funcionar. Então, o que eu falo para você que está iniciando, né, ou que quer iniciar, que ainda nem iniciou o seu planejamento, que você tenha consciência, né? Eu quero, assim, conscientizar você da importância de se planejar dessa forma, né? De desenvolver essa cultura de planejamento, né? De desenvolver processos muito bem claros para que você possa ter um negócio que vai te trazer satisfação, para que você não se torne um escravo do seu negócio, né? Mas que você possa olhar para o seu negócio e dizer assim, olha, agora eu estou começando, eu estou trabalhando muito, quase não estou tendo tempo para nada, mas eu sei que, porque eu já planejei, já vi como é que vai ser, que daqui a tanto tempo eu já vou poder delegar algumas coisas, já vou poder contratar uma pessoa para fazer determinada atividade, ou vou poder terceirizar alguma atividade, e isso vai me liberar tempo para poder me dedicar também um pouco a mim mesmo, né? Poder tirar minhas férias, né? E curtir um pouco o benefício que esse negócio pode me trazer.
Então eu espero que tenha te ajudado um pouco para entender essa questão de buscar qualidade de vida quando a gente quer empreender, que é necessário que a gente ajuste um pouco a nossa mentalidade para que a gente não se decepcione logo que a gente montar um negócio. Então, se você gostou desse conteúdo, dê o seu like aqui. E também comente aqui embaixo o que você achou, por favor, deixe seu comentário. Se você teve alguma dúvida, se alguma coisa não ficou muito bem clara do que eu falei, deixe sua dúvida aqui que eu quero tirar essa dúvida com você, né? E se ficou alguma coisa faltando falar, que você acha importante, comenta aqui que a gente vai tentar, então, trazer esse conteúdo, melhorar esse conteúdo cada vez mais. Um abraço para todos.